Fernández, toma uno. Paulo, estou ansioso para falar com O nosso Bruninho, não é? Já viste o impacto que ele tem sempre, quando Bom. chega aqui. Em todo lado. Já viste isto aí? Espera aí. Isto é assim. Bruninho, Estamos tudo bem? obrigado, meu querido, obrigado. Uma Obrigado, honra. muito obrigado por estares Obrigado, connosco. Muito obrigado. Que grande gosto. Obrigado pela visita. Uma curiosidade que eu tenho, por ser português, do sul da Europa, como é que tu te consegues aguentar com esta meteorologia, com este tempo sempre a chover cinzento? Como é que vocês aguentam isto? É paixão pelo futebol. A paixão pelo futebol faz isso. O amor que eu tenho por este desporto. O sonho de poder um dia estar aqui faz com que tudo isto valha a pena. Obviamente, prefiro o solzinho do nosso Portugal. das emoções, não é? Sim, mas eles aqui, eles aqui não tapado. usam, também é uma coisa que eu já me habituei, eles aqui não usam guarda-chuva. Até já chover ou não, eles andam à chuva. Aqui à vontade. é normal. Agora, falando um bocadinho do teu início de carreira, que é muito importante e é uma história curiosa de alguma superação. Muito jovem, tu sais de Portugal com 17 anos, vais jogar para a Itália e aquilo não foi fácil nos primeiros tempos, não foi fácil nos primeiros dias. Sofreste? Não, Choraste? Nunca é fácil, chorei, admito que chorei, nunca é fácil, eu sou muito apegado à família também, sempre fui. O meu pai já era imigrante na altura, estava na Suíça, por isso o meu irmão também numa altura tinha saído para tentar a sua sorte também lá fora. Basicamente foi difícil para mim perder o meu pai no sentido de ele ir para a Suíça e não vê-lo tão constantemente. Isso é uma questão. O teu pai era alguém muito relevante e marcante na tua vida? Não, sempre foi. Provavelmente ele e a minha mãe, obviamente também, mas a relação que eu tinha com o meu pai, apesar de não ser tanto da questão do afeto, mas era a questão da presença que fazia toda a diferença. Não havia tanto o abraço? Nunca foi uma pessoa tanto de abraço, se calhar está a ficar agora um bocadinho mais de abraço, agora desde que foi avô, está a ficar um bocadinho mais de abraço, mas obviamente com a minha mãe é mais de toque, é aquele amor de mãe que é diferente, que necessita mais do abraço. Com o meu pai foi sempre mais uma questão de eu olhar para ele como uma referência, com alguém com quem eu queria tornar-me igual. Tu trabalhaste muito para chegar onde tu chegaste, para seres o orgulho do teu pai? Também, obviamente. Eu acho que quando nós crescemos e eu agora olhando para trás, vendo todos os esforços que eles fizeram para me poder dar sempre tudo aquilo que eu queria, e quando eu falo tudo aquilo que eu queria, falo nas sapatilhas para jogar a bola e nas chuteiras para jogar futebol. Porque... Só havia uma? Sim, e era uma de aquilo. cada vez. E depois comprávamos umas chuteiras para a época toda e tinha que durar a época toda. Houve uma altura até que os meus pais, até em jeito de castigo, porque o que é que acontecia? A chuteira da época anterior ficava para treinar, que já estava mais gasta, e eles davam-me uma nova para eu poder jogar com aquela só aos fins de semana. E eu, com aquela maniazinha de querer mostrar a chuteira aos amigos e não sei o quê, levava para os treinos, acabei por estragar as chuteiras muito rápido. E o que é que eles fizeram? O meu pai obrigou-me a jogar com as chuteiras do meu avô. Mas as chuteiras do meu avô eram aquela chuteira que ainda era feita quase de barro em baixo, dura, pesada, e eles disseram até essas estragarem, que essas não vão estragar, que eram aquelas que eram bem feitas. Aguentavam. E eles disseram, não te vamos dar outras. E eu disse, não, eu vou ter que estragar estas chuteiras. E graças a Deus, no campo da pasteleira, na altura que eu treinava, havia muitas pedras no chão, então eu lá chutei muitas pedras até elas acabarem por romper. Mas obviamente, eu acho que não existe nada mais gratificante do que eu sair dos jogos e ver o meu pai e a minha mãe emocionados. Foi provavelmente o que eu senti mais falta quando ele vai para a Suíça, que o meu pai sempre foi muito exigente comigo e eu senti muito falta disso porque sair do jogo, eu gosto de sair do jogo e vamos ser sinceros, a gente a bajular-nos os pés, nós temos aos montes, porque não é difícil encontrar gente que venha e que diga que bom que tu és e não sei o quê. Agora, gente que seja sincera e honesta, que tenha a capacidade de nos dizer realmente o que acham, existe pouca. O meu pai sempre foi essa pessoa e eu sempre melhorei, sempre cresci pelo facto do meu pai ser exigente comigo. Bruno, tu tens, na tua primeira aventura para o exterior, tens cruzada com a tua história profissional também uma grande história de amor, que é a tua companheira de vida, a mãe dos teus filhos. Se ela não tivesse sido um pouco a força de equilíbrio emocional que precisasse? Seria com toda a certeza, até pelo facto de muito jovem, a viver sozinho em Itália,
a ganhar relativamente bem. Obviamente nada se compara aos valores que se usam hoje em dia, mas ganhava relativamente E bem. vivias onde? Numa academia ou numa casa já? Quando fui para Novara, vivia numa academia, em 3 meses subi à primeira equipa, mas o facto não era esse ano, porque esse ano eu estava lá fechado, então isso aí não havia um problema. A minha questão era, no segundo ano em que eu vou para, que é quando eu me transfiro para o Udinese, onde já estou na Série A, onde já tenho outra atenção, onde já existem outras distrações, eu provavelmente, se não tivesse tido a minha mulher, que ela sempre foi fundamental desde o início da minha carreira até agora. Sempre Ela vai para a Itália no segundo ano. no meu segundo ano. Já sim. quando estás no Udinese. Sim, e tivemos que ter a conversa com os pais dela, obviamente. Eu tive que falar com os pais dela, porque ela ainda tinha 17 anos, ela na altura estava para fazer 18, mas ainda tinha 17 anos e obviamente tivemos que falar com os pais dela. E eu, não é aquela coisa à moda antiga de pedir em casamento, porque não houve isso, mas obviamente nós também já sabíamos o que queríamos. Podia acontecer que depois a viver juntos não nos dávamos e tudo mais, mas faz parte de todos os casais, graças a Deus tudo deu certo. E quando soubeste que ias para o Manchester, também pensavas que ias para outro clube? Não, Se quiseres, não digas o clube, não é? Não, essa história começou no verão, já que o Tottenham estava muito interessado em mim, eu tive uma reunião com eles e tudo mais. Não se deu, o Sporting não me quis vender. Fiquei com uma grande tristeza com o presidente Varandas na altura, quando até ele veio falar comigo no dia a seguir, eu não ser vendido porque fecha o mercado em Inglaterra. Entretanto, isto passou-se, chegou a janeiro, o Sporting vende o Rafinha e o Bas Dost no mercado de verão para tentar ajustar as contas. Chegamos a janeiro e o Sporting continuava com os problemas ainda financeiros e tinha que vender. E chega a proposta do Manchester United, obviamente liga-me o meu empresário, eu estava fechado, estava no quarto, estava a trocar de roupa, a vestir pijama, lá o que era, e ele liga-me. Entretanto, chega a minha mulher à minha beira e eu estou com as lágrimas nos olhos e ela pergunta-me, mas o que é que se passa, o que é que tens? E eu digo-lhe, espera aí, estou a falar com o Miguel, já te digo alguma coisa, espera aí. E ela continuava a falar e eu só conseguia ouvir, não conseguia falar com ele, só ouvia, porque, como eu disse, isto para mim sempre foi um sonho. Vir para aqui era, digamos que eu sempre quis jogar na Premier, este sempre foi o meu clube preferido, e então receber a chamada e dizerem-me assim, passados 6 meses onde eu comecei a desacreditar de que a possibilidade poderia aparecer de eu voltar a ter uma proposta numa equipa da Premier League, chega a proposta da equipa que eu sempre sonhei poder jogar. E obviamente depois, quando eu consigo desligar a chamada e consigo, em pranto já, consigo falar, tentar falar com a minha mulher e explicar-lhe basicamente o que estava a acontecer, porque aquilo aconteceu à noite, no dia seguinte de manhã já tive que ir assinar os papéis ao Alvalade, Logo, tudo rápido. tudo muito rápido. Porque já no final do mercado Foi no do dia, inverno, eu assinei aqui dia 30, eu viajei... e fechava dia 1. Fechava dia 1, acho eu, e eu assinei aqui dia 30, no dia de aniversário da minha filha. É tudo uma a história mesma bonita. altura, tinha que ser e estava feito, o destino já estava marcado há algum tempo. Primeira vez que entras em Old Trafford para um jogo, para ser titular, que sensações é que ainda tens desse momento? Não, completamente arrepiado. Ainda hoje eu começo a pensar, porque primeiro entrei em Old Trafford e obviamente joguei contra o Wolves, olho para o lado e vejo os meus colegas portugueses todos lá, Ruba Neves, Rui Patrício, João Moutinho, Diogo Jota, conta Podense, estavam todos lá na os altura. portugueses todos, não é? Os portugueses todos estavam todos lá, iria ser mais fácil se ninguém me conhecesse realmente. Agora chego aqui, dou-me de caras logo com a equipa que mais me poderia conhecer. Impressionante. Mas depois criaste logo uma empatia muito direta com os adeptos. Eles têm um carinho muito especial por ti. E mais uma vez, tu és um jogador de impacto. Tu entras na equipa e tens impacto. Não só a jogar, mas também a liderar, que é essa questão. Eu acrescento, logo com o grito, eu também tenho, logo no meu segundo ou terceiro jogo em Espanha, no Atlético, já tinha o meu grito de guerra, não é? E tu aqui também. No primeiro jogo já no tinha primeiro, uma música. E eu não me dei conta. Incrível, eu tinha não é? o meu irmão na bancada e ele no final do jogo é que me mandou mensagem a dar os parabéns e depois consegui estar com ele, mas... O grito de guerra. E ele mandou-me mensagem e mandou-me um vídeo. E eu disse, mas o que é isso? Ele disse, houve o vídeo, mas obviamente o meu inglês na altura ainda não era tão perfeito como é agora. E disse, mas o que é que eles estão a dizer que eu não percebo nada? E eles dizem, estão a cantar a música para ti. Eu disse, mas que música para mim? Se eu ainda agora cheguei, que música que eles têm para mim? Não sei Logo do primeiro jogo. No primeiro jogo. Incrível. E nem sequer tinha jogado ainda. Eles não sabiam sequer o que é que eu era, o que é que não era, o que é que eu ia dar ou não ia dar.
Agora, eu acho que um bocadinho aquela coisa da empatia criou também pelo facto da minha maneira de ser como jogador. Sou muito ativo durante o jogo, sou muito... aquela coisa de correr, de mexer os braços, de falar, que depois às vezes provavelmente agora está-se a tornar numa coisa que muita gente não gosta de ver, mas que no início toda a gente dizia que era Porque algo muito importante. essa tua forma de estar, às vezes, tu estás, no fundo, estás incomodado às vezes quando as coisas não correm bem e muitas vezes até é contigo. Sim, não, a maior parte das vezes é comigo. Só que, obviamente, imaginemos, muitas vezes quando eu falho um passe, e às vezes as pessoas podem pensar que eu estou a reclamar porque o outro não fez o movimento, a bola não sei. Eu estou a reclamar comigo, porque eu tomei a decisão errada. Independentemente do passe ter sido bom ou mal, a decisão já começa mal, porque não deveria ter feito aquilo, o passe também não foi bom, e depois é tudo o resto que vem. Mas, obviamente, às vezes também se tiver que falar com um companheiro e dizer alguma coisa, eu digo, não tenho esse problema, e nem quero que ninguém tenha o problema de fazer ao contrário, porque faz parte do jogo para nos melhorarmos, e é aquilo que eu digo, a exigência que o meu pai sempre teve comigo. E eu vou sempre ter com os outros. Porque eu já disse isto aos meus colegas de equipe e digo a toda a gente que joga comigo. No dia em que eu deixar de ter exigência contigo, é porque eu deixei de acreditar em ti. Tu és um jogador raro. E hoje em dia, os jogadores muitas vezes estão confortáveis com a bola, jogam sempre aquilo que é mais confortável. E tu... Arriscas. Por isso é que às vezes o teu jogo tem impacto, tem muito impacto. Não é? Eu acho que tu tens esse pensamento para ti próprio. Tenho. Não, eu acho que o futebol cada vez mais está a tornar muito robótico. É muito... Esse é o ponto. E vai. eu não digo que está errado não perder a bola. Claro que não está errado. Quanto mais tens a bola, mais capacidade tens para fazer gol. Mas precisas, por coisa. eu acho que todos os jogadores são diferentes. E se a minha característica principal é a parte do risco, do último passe, de tentar assistir, se eu não fizer isso, eu vou me tornar um jogador banal. E é a realidade, é a minha capacidade maior. Eu não posso perder isso. Se nós, por exemplo, vamos dar um caso de um jogador que eu acho que no mundo do futebol não se chegou a ter o potencial que se podia ter tido para ele, que foi o Neymar. Se nós dissemos ao Neymar, para de ir para cima e de fazer fintas, o futebol perde a magia que ele tem e o espetáculo que ele consegue dar, que era o que o Paulo fazia, que era o que o Ronaldinho fazia, que era o que o Ronaldo Fenómeno fazia, que era o que muitos jogadores fizeram durante anos e anos. Perdemos isto, perdemos a essência do jogador. O espetáculo, não é? E se o jogador é tão bom a dar aquilo, porquê é que lhe vamos tirar aquilo? Claro. Não, cada um tem a sua capacidade. Confesso, Bruno, que é uma das coisas que neste momento me deixa triste no futebol. É essa robótica que é ensinada desde os tempos das escolinhas. Não é? Porque tu chegas e 2 anos depois és o capitão de um dos maiores clubes do mundo, não é? Como é que foi isto? Porque tinhas mais colegas mais antigos, não é? Ganhaste dentro do campo e dentro do balneário. Sim, eu acho que também é um bocadinho a minha maneira de estar, no sentido que eu sempre fui muito respeitador com os mais velhos e sempre que alguma coisa me aconteceu de bom, eu gosto, não de ter a aprovação dos mais velhos, mas de lhes fazer entender que eu não estou aqui para te tirar nada, estou aqui para te ajudar. E, por exemplo, isto trata-se já, eu cheguei ao United e no meu terceiro jogo, que eu faço golo de penalti, eu não era o batedor de penaltis. E o que é que acontece? O Juan Mata está a jogar, mas o batedor de penaltis é o Rashford, que não está porque está lesionado, e naquele jogo, no papel, venho eu como batedor de penaltis. E a primeira coisa que eu faço é, vou ao Juan Mata e digo-lhe, Juan, uma coisa, se tivermos um penalti no jogo e tu sentires que tens que bater, eu não me importo, o meu nome está no papel, foi o treinador que decidiu. Era o Mata? Era eu primeiro. Tu eras no o primeiro? papel era eu. O segundo Mata? O Mata. Mas o Mata, obviamente, o jogador que já estava cá há um tempo, e eu, pelo respeito que tinha por ele, disse, se quiseres e se te sentires... Sentes bem, bates primeiro. Eu não tenho problema nenhum, eu acabei de chegar ao clube, tu bates. O Rashford volta. O primeiro jogo que o Rashford volta, temos um penalti. A primeira coisa que eu faço, estava eu na lista ainda, eu peguei na bola e disse, Rashford, toma, e ele fez. Toma. És tu que estás na lista, és tu que bates. Já ganhaste o respeito. E esta coisa do respeito. E quando foi a questão do capitão, que eu também fui apanhado de surpresa na primeira vez que fui, que foi dito na conferência de imprensa e eu estava lá treinador, que até há uma imagem curiosa minha que o treinador diz e eu faço, assim, era aquela coisa de Covid e eu não estava à espera. A primeira coisa que eu faço é falar com o De Gea, que era o jogador que tinha 10 anos de casa, e eu fui ter com ele e disse, olha, aconteceu isto, aconteceu agora na conferência de imprensa, o treinador disse que amanhã vou ser o capitão e ele disse, tu não tens nada a ver com isto, respeito total por ti, obrigado por teres falado comigo. E na altura tínhamos De Gea, tínhamos Pogba, tínhamos Rashford, estava aqui há muitos anos, Matites. Foi isso que também me ajudou a que pudesse ser mais eu. Se eu tivesse sido diferente, provavelmente não estaria aqui.